Você já teve uma ideia brilhante, sentiu o coração acelerar, mas na hora de falar, a voz travou? Você já quis vestir uma roupa diferente, começar um negócio ou postar um vídeo, mas pensou, o que eles vão pensar? Se a resposta é sim, bem-vindo ao campo de batalha do dia 15. Ontem nós enfrentamos o medo da pobreza. Hoje vamos enfrentar o irmão mais vaidoso e cruel dele, o medo da crítica. Napoleão Hill chamou esse medo de o assassino da imaginação. Ele é o motivo pelo qual a maioria das pessoas vive na média. Elas não têm falta de talento, elas têm excesso de necessidade de aprovação. A biologia da rejeição, ciência. Por que a opinião de um estranho na internet ou de um parente distante dói tanto? Não é frescura, é sobrevivência evolutiva. Neurocientistas da UCLA descobriram algo fascinante. A rejeição social ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física, o córtex cingulado anterior. Para o seu cérebro primitivo, ser criticado ou excluído da tribo significava a morte na savana. Então, quando você tem medo de lançar seu projeto e ser julgado, seu corpo reage como se você estivesse prestes a levar uma surra física. Mas aqui está a verdade brutal. Nós não estamos mais na savana. O comentário maldoso do seu vizinho não vai te matar. Ele só vai te matar se você deixar ele entrar no seu coração. Hoje nós vamos hackear essa programação primitiva. Vamos instalar uma armadura mental para que a crítica bata e volte. Mas para vestir essa armadura, você precisa se alistar. Se você está cansado de viver pisando em ovos para agradar gente que nem se importa com você, inscreva-se no canal agora. Ao se inscrever, você está dizendo ao sindicato e a si mesmo: eu não busco mais aprovação de fora, eu busco crescimento de dentro. Ative o sininho. Vamos para o combate. Parte 2. A história. O homem que não cabia no molde. O monstro austríaco. Muitos acham que para vencer a crítica você precisa ser perfeito. Errado. Para vencer a crítica você precisa ser surdo. Vamos falar de um jovem imigrante austríaco que chegou aos Estados Unidos nos anos 60. O nome dele era Arnold. Ele tinha um sotaque tão pesado que ninguém entendia. Ele tinha um corpo que na época era considerado grotesco e exagerado. O nome dele era impronunciável. Quando ele disse que queria ser ator de Hollywood, os agentes riram na cara dele. As críticas eram brutais. Você parece um monstro. Você fala como uma máquina. Você nunca vai ser um galã. Mude seu nome para Arnold Strong, porque Schwarzenegger ninguém vai ler. A alquimia da crítica. O que a maioria faria? Desistiria, tentaria se encaixar. Mas Arnold fez o oposto da maioria. Ele usou a crítica como diferencial de mercado. Ele disse: se eu sou estranho, eu sou único. Aquele corpo estranho o tornou o exterminador do futuro. Aquele sotaque ridículo se tornou sua marca registrada mundial. Ele se tornou o maior astro de cinema do mundo, depois governador da Califórnia. A lição de Hill. Napoleão Hill dizia: a crítica é a única forma de serviço que todos dão de graça e sem serem solicitados. Arnold entendeu que a crítica não era sobre ele, era sobre a limitação mental dos críticos. Eles criticavam porque nunca tinham visto nada igual. Se Arnold tivesse ouvido os especialistas e os parentes, ele estaria ordenhando vacas na Áustria hoje. Onde estaria você se parasse de ouvir quem nunca construiu nada? Parte 3. Os sintomas e a cura espiritual. O autodiagnóstico. Você está infectado pelo medo da crítica? Veja se você tem estes sintomas listados por Hill. Constrangimento. Você fica nervoso na presença de estranhos ou autoridades? Falta de personalidade. Você concorda com a opinião dos outros só para não criar conflito? O famoso Maria vai com as outras? Complexo de inferioridade. Você usa palavras difíceis ou compra roupas caras que não pode pagar só para impressionar os outros. Isso é medo de ser julgado como menos. Falta de iniciativa. Você não começa o projeto porque tem medo de falhar em público. E agora vamos elevar o nível. Para quem tem fé, o medo da crítica é uma armadilha espiritual gravíssima. A Bíblia diz em Provérbios: o receio do homem arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro.
E o apóstolo Paulo foi cirúrgico em Gálatas 1:10. Pergunto eu agora, o favor dos homens ou o de Deus? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Entenda isso, você não pode servir a dois senhores. Ou você vive para a audiência do Instagram, ou vive para a audiência de um só, Deus. Quando você tem medo da crítica, você está idolatrando a opinião do outro. Você está colocando o julgamento do vizinho acima do julgamento do Criador. Isso é idolatria. Quem teme a Deus não teme os homens. Parte 4. A cura e o desafio. O exercício da arena. Como curamos isso? Com a mentalidade da arena. Theodore Roosevelt disse a frase mais poderosa sobre isso. Não é o crítico que conta. O crédito pertence ao homem que está na arena, com o rosto sujo de poeira e suor, que erra, que falha repetidas vezes. Porque não há esforço sem erro. Daqui para frente, adote a regra do sindicato. Nunca aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Se a pessoa não está na arena sangrando com você, a opinião dela é ruído, é lixo. Bloqueie, delete, ignore. O decreto de independência. Vamos quebrar essa corrente agora. O medo da crítica morre quando você decide que a sua missão é mais importante que o seu ego. Vá aos comentários e declare sua independência da opinião alheia. Escreva a frase que vai libertar sua alma hoje. Eu não temo julgamentos. Sinta o peso saindo. Sinta a liberdade de ser quem você nasceu para ser. Amanhã, dia 16, vamos falar sobre o medo que faz você criar sintomas físicos só para ter uma desculpa para não agir. A hipocondria do fracasso. O medo da doença. Até lá, soldado. Mantenha a cabeça erguida e deixe eles falarem.